Nossa missão de hoje é estudar a responsabilidade civil do trabalho, do Estado, ambiental e nas plataformas digitais. Então vamos estudar junto, né, minha gente? Conceito de responsabilidade civil objetiva trabalhista. A responsabilidade civil objetiva trabalhista ocorre quando o empregador é obrigado a indenizar o empregado, mesmo sem comprovação de culpa, desde que exista dano nexo causal e relação com a atividade exercida. Se o trabalho expõe o empregado a risco e ocorre um dano, o empregador responde, mesmo que não tenha agido com culpa. Fundamentos legais da responsabilidade objetiva trabalhista. Artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Estabelece que haverá dever de indenizar independentemente de culpa quando a lei assim determinar ou a atividade normalmente desenvolvida implica risco a terceiro. O artigo 2º da CLT. O empregador assume o risco da atividade econômica. Quem lucra com a atividade deve também arcar com os prejuízos que ela pode causar. Teoria do risco aplicada no direito trabalhista. Quem cria o risco deve responder pelos danos dele decorrentes. No trabalho, o empregador cria o risco ao desenvolver atividade econômica. Se o empregado se expõe ao risco para trabalhar e o risco se concretiza em dano, surge o dever de indenizar. Qual é o objetivo? Restabelecer o equilíbrio rompido pelo dano, proteger a dignidade do trabalhador. Atividade de risco reconhecida pela jurisprudência. A Justiça do Trabalho já reconhece como atividade de risco, por exemplo, carteiros que utilizam motocicleta, vigilantes e seguranças, trabalho com inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, empregados de agências bancárias por causa do assalto e transporte de valores. Nessas hipóteses, não é exigida a prova de culpa do empregador. Quais os excludentes da responsabilidade objetiva na parte do trabalho? Culpa exclusiva da vítima, caso fortuito força maior. Fato exclusivo de terceiro, culpa exclusiva da vítima. O dano ocorreu apenas por culpa do empregado. Caso fortuito força maior. Evento imprevisível, inevitável. Fato exclusivo de terceiro. Dano causado somente por terceiro sem relação ao trabalho. Importante. A causa deve ser única e exclusiva, rompendo o nexo causal. Quais os tipos de indenizações cabíveis? Dano material, dano moral e dano estético. Vamos para a responsabilidade civil objetiva ambiental. A responsabilidade civil objetiva ambiental é a obrigação de reparar ou indenizar danos ao meio ambiente, independentemente da comprovação de culpa. Gente, tudo é objetivo, então não precisa da comprovação de culpa. Quem causa o dano ao meio ambiente deve reparar o prejuízo, mesmo que não tenha agido com culpa ou intenção. O foco não é punir, mas restaurar o equilíbrio ambiental, protegendo um bem que pertence a toda a coletividade. Fundamentos legais. Artigo 225 da Constituição Federal. Artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6.938 de 1981. As características da responsabilidade objetiva ambiental. Por ser objetiva, não exige culpa, ou dolo. A simples ocorrência do dano gera o dever de reparar. Solidariedade. Todos que contribuíram para o dano respondem juntos. Integralidade. A reparação deve ser completa, deve ser integral. Inclui recuperação ambiental, indenização, dano moral coletivo. Natureza próprio terreno. A obrigação ambiental acompanha o bem, não depende de quem causou originalmente o dano. Exemplo: quem compra um imóvel degradado assume a obrigação de recuperar. Princípios que orientam a responsabilidade ambiental. São 3. Princípio do poluidor pagador. Quem polui deve arcar com os custos da reparação. Evita que a sociedade pague pelo prejuízo ambiental. Princípio da prevenção. Melhor evitar o dano do que tentar reparar depois. Atua antes da degradação ambiental. Princípio da reparação integral. Busca restaurar o meio ambiente ao estado original. Quando impossível, impõe compensação adequada.
Poluidor indireto e responsabilidade do Estado. O poluidor indireto é quem não causa diretamente o dano, mas contribui, permite ou se beneficia da degradação. Exemplos, né? Proprietário que permite atividade poluidora. Empresa que terceiriza sem fiscalização. Ente público omisso. Responsabilidade do Estado. Decorre da omissão no dever de fiscalização. É objetiva e solidária. É uma execução subsidiária. Responde se o poluidor direto não puder. Dano moral coletivo ambiental. O conceito de dano moral coletivo ambiental é a lesão dos valores e interesses da coletividade decorrente do dano ambiental. Responsabilidade civil do Estado. Conceito de responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado é a obrigação que o poder público tem de indenizar os danos causados a terceiros por seus agentes, quando atuam no exercício da função pública ou pretexto dela. Base constitucional. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Em linguagem simples, se um agente público causar dano a alguém enquanto exerce a função, o Estado responde, mesmo sem prova de culpa. Quais os fundamentos da responsabilidade objetiva do Estado? Temos o princípio da repartição dos encargos. A coletividade deve suportar os prejuízos causados a determinados indivíduos. A indenização é paga com recursos públicos. Segundo ponto. A teoria de risco administrativo é a regra, que é quando o Estado ele assume o risco da atuação, mas ele aceita excludentes. A teoria de risco integral é quando o Estado assume a responsabilidade, mas não aceita excludente. Ele vai assumir aquilo de maneira inteira, integral e tal. E quando é que isso acontece, Esté? Quando tem dano ambiental, dano nuclear, terrorista ou guerra contra aeronaves brasileiras, basicamente. As excludentes de responsabilidade do Estado é aquelas que a gente já falou aqui, que é caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima e quando é causado por um terceiro. Quem responde civilmente? Pessoas jurídicas responsáveis. De direito público, a União, Estado, municípios e Distrito Federal, autarquia, fundações públicas, basicamente, né? Fase. Pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, empresas públicas, sociedade de economia mista, quando prestam serviço público, concessionárias e permissionárias. Empresas estatais que exploram atividade econômica, elas têm responsabilidade subjetiva, porque é a regra do direito privado. Requisitos específicos do dano indenizável. Segundo o STF, o dano deve ser anormal, o que significa que não pode ser mero incômodo da vida da sociedade, deve ser específico, deve atingir pessoas determinadas, como, por exemplo, o trânsito lento causa um dano normal, não é indenizável. Agora, um erro administrativo que atinge pessoas específicas é indenizável. Para gerar responsabilidade do Estado, a gente deve atuar no exercício da função ou no pretexto do exercício da função. Exemplo, policial de folga que age como policial. Estado responde, briga de bar sem relação com a função? O policial, né, estava brigando, mas ele não estava agindo como policial. Ele não responde o Estado. Direito de regresso contra o agente público. Após indenizar a vítima, o Estado pode cobrar do agente público somente se houver dolo ou culpa. A responsabilidade do agente é subjetiva. Teoria de dupla garantia. A vítima não pode ajuizar a ação diretamente contra o agente público, deve processar o Estado. O agente só responde em ação regressiva, porque assim protege tanto a vítima quanto o agente público. Responsabilidade civil do Estado por omissão. Ocorre quando o Estado deveria agir e ele não age. Exemplo, morte de preso sob custódia do Estado. Vamos para a nossa última responsabilidade, a de plataformas digitais. A responsabilidade civil objetiva das plataformas digitais é aquela que não se exige prova de culpa da plataforma para que ela seja responsabilizada por danos causados a terceiros. Se a plataforma cria ou assume risco ao permitir a circulação de conteúdos, ela pode ser responsabilizada pelos danos, mesmo sem culpa direta. As plataformas digitais podem responder por conteúdo gerado por terceiros, especialmente quando deixam
de agir diante de ilícitos. Fundamento teórico, artigo 19 da Lei 12.965 de 2014, mas a gente vai ver um pouquinho sobre esse artigo. Esse artigo foi o Marco Digital Civil iniciado. O provedor de aplicação de internet só poderia ser responsabilizado se houvesse ordem judicial específica e a plataforma não removesse o conteúdo após essa ordem. O STF entendeu que o modelo original do artigo 19 se tornou insuficiente diante da evolução do ambiente digital, da propagação de discursos ilícitos e da necessidade de proteção da democracia e dos direitos fundamentais. Resultado: declaração de inconstitucionalidade parcial e progressiva do artigo 19. O STF passou a exigir uma postura mais proativa das plataformas. A nova interpretação busca equilibrar liberdade de expressão, proteção de direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana, democracia e dever de cuidado das plataformas. Não há liberdade de expressão para conteúdos ilícitos. A nova abordagem do STF, que é um regime diferenciado agora. O STF estabeleceu regimes de responsabilidade distintos conforme a natureza e gravidade do conteúdo. Crimes graves, responsabilidade objetiva e imediata, não exige ordem judicial e dever de remoção rápida. Crimes contra a honra, responsabilidade subjetiva, exige ordem judicial específica. Conteúdos ilícitos em geral, responsabilidade subjetiva, surge após a notificação extrajudicial. A plataforma responde se não remover o conteúdo. Os novos deveres impostos às plataformas: canais de notificações acessíveis, atendimento permanente e procedimentos claros para denúncia. Sistemas de moderação e detectação, especialmente para crimes graves e respostas rápidas e eficazes. Relatórios de transparência, relatórios anuais sobre notificações extrajudiciais, anúncios e impulsionamentos. E é isso por hoje, gente.